Não tem por que a gente ficar tergiversando. A esquerda foi derrotada. Ao dizer isso, nós também não devemos ser impressionistas, isso é o fim do mundo. Não, olhe um pouco para trás na história. Olhe há 20 e poucos anos como era o tratamento à dita esquerda. Não era moleza, a vida nunca foi fácil para nós. Agora, nós, ao governarmos o Brasil com um presidencialismo de coalizão, mais do que isso, como esquerda, mesmo a gente admitindo essa hegemonia, a partir da presença mais forte dos partidos como o PT, o PCdoB, olha que isso foi logo no início, no primeiro governo do Lula, porque depois a gente já foi perdendo espaço e de lá para cá administrando essas contradições de um Estado que na sua natureza já é burguês, que tem tantas contradições. Essa força que tem o poder econômico ficou, como diz o ditado, não resignado na dela não, nunca parou de operar em favor dos seus interesses, seja a gente governando, mas principalmente do ponto de vista de uma disputa social, já que inclusive nós não fomos capazes de enfrentar alguns problemas do desenho institucional brasileiro, seja na questão tributária, que nós não fizemos reforma, na questão política, nós não fizemos a reforma política, e o que é pior, em se tratando desse quarto poder que é os meios de comunicação, nós não conseguimos acumular para disputar, por exemplo, superestrutura. Se na infraestrutura, o poder econômico é quem manda, na superestrutura, um governo como o nosso não foi capaz de iniciar processos para poder, de fato, aumentar o nível de conscientização das pessoas, é natural, eu considero, essa nossa derrota agora nessas eleições. O golpe não foi apenas para tirar Dilma, está em curso um golpe muito mais grave, é um golpe em direitos que nós conquistamos, inclusive nesses últimos 15 anos, o fato é esse, a elite não se conformou em ver o governo do Lula, que pasme, né, como também tem força, muitas vezes, um governo federal. Desencadeou algumas políticas que não é a política que a elite brasileira desenha para esse país. Não é de priorizar nas universidades, por exemplo, públicos vindo de camadas mais simples. Não é a política de patrocinar, por exemplo, a conquista de casa própria. Não é essa a visão de uma elite brasileira que é das elites no mundo, das mais conservadoras. Basta lembrar, nunca fizemos reforma agrária, nunca fizemos reforma urbana, porque de fato são temas que essa elite nossa paga. Ela é muito, muito conservadora. Eu penso que o PT agora tem um grande desafio. O desafio de se reconstruir. Se reconstruir como? Está destruído? Não. Na verdade, agora o cenário é outro. Inclusive em épocas de mídias sociais, a informação é mais livre. Eu acho que a esquerda é bem melhor do que era nos anos 90. Nos anos 80 a gente estava sob a ditadura. Nos anos 90 a esquerda era esmagada por uma mídia golpista, por uma mídia elitizada, e a gente não tinha como contra-informar. Hoje nós temos. Então, eu sou muito otimista. Eu acho que reconstruir é a gente fazer a opção em novamente se alicerçar-se nos movimentos. E para isso a gente precisa ser protagonista. Precisa, inclusive, como partido, como militante de esquerda, e construir os nossos movimentos sociais na luta sindical, na luta dos bairros, na luta da educação, nas lutas que esse país vai ter que viver, porque de fato a disputa na sociedade sempre foi assim. Nós precisamos ir para dentro, para poder se legitimar, para dar rumo, para conscientizar, para poder inclusive enfrentar
resistindo. E nas eleições, eu fiquei vendo agora o número que o PT caiu de 634 cidades para 200 e pouco. Me diga uma coisa, nós administramos esse país 12 anos seguidos, 14. Quando é que o PT administrou mais do que 15% de prefeitura? Nunca, nunca. Aliás, esse país é muitas vezes para ser estudado, né? Que um partido ocupa o governo central, mas está aí. Nós nunca administramos mais do que 15% das cidades. Quem sempre administrou mais cidades nesse país foi a direita, através do PMDB, do PSDB. Então eu não acho que esse quero dizer como foi bom um governo mais republicano como o nosso, mesmo administrando poucas cidades, mas administrou o país e colocou recurso nas cidades mais distantes, que não eram administradas pelo PT. Nas cidades lá do Maranhão, que o povo paga há uma dívida social imensa dos governos na República Brasileira com o povo. Porque, na verdade, muitas vezes o republicano passa longe dos valores dessa elite quando ela governa. Nada nobre e muitas vezes não é nem republicano o que movimenta os interesses desses caras. Então vamos para frente, eu sou otimista, eu acho que o PT precisa se reconstruir nessa perspectiva de ir para os movimentos, de inclusive organizar a resistência e enfrentamento para aumentar cada vez mais o nível de conscientização do nosso povo. E hoje, em favor de nós, tem isso, tem as mídias. Nós podemos levar essas informações para combater o que antigamente era apenas a visão deles, através da mídia, né, dos meios de comunicação que tem lá, que eu costumo dizer que não tem CPF, tem CNPJ, porque na verdade interessa pensar muitas vezes os interesses do país são na verdade os interesses econômicos dessa elite que quando governa nós já sabemos como é.